Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mikael, faço parte do MJ Pop Pernambuco. Tenho 17 anos e sou estudante do ensino médio. Estou aí cursando o terceiro ano do ensino médio. Primeiramente, eu quero falar sobre os jovens aí do MJ Pop e como é que a gente estamos atuando para o combate ao Covid-19 e por que nós estamos com nossas ações nas redes sociais. Primeiramente, o MJ Pop traz aí as notícias nas redes sociais para mobilizar e engajar a juventude, né, de hoje em dia. Trabalhar com a mobilização e o engajamento, esse empurrãozinho aí que os jovens de hoje em dia estão precisando para transmitir um afeto, digamos, de certa forma, um incentivo para combater essa nova pandemia, né? Primeiramente, eu queria convidar o Marcos Barão, que é presidente do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e é coordenador do Atlas de Juventudes. Vou estar a pedir que ele se apresente aí, logo após. Vou fazer algumas perguntas que já foram preparadas, já foram levantadas aí pelos jovens do MJ Pop e pelas demais pessoas que estavam participando aí de outras lives. Marcos, você estava na escuta? Olá, olá, boa tarde, Micael. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Ô, Marcos, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua atuação no Conjuve. Após a sua fala, eu vou estar fazendo algumas perguntas, tá certo? Que eu já tenho prontas, que já foram levantadas aí pelo MJ Pop. Beleza. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a Visão Mundial, MJ Pop, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Agradecer você, agradecer também a Edgleison. Estou vendo que a Tati está por aí. Tati, que foi durante muito tempo conselheira nacional da juventude comigo, uma grande amiga. E essa é uma organização e um movimento que tem me ensinado muito ao longo da minha trajetória. Então, isso é de muito valor para mim e me trouxe pessoas que me ensinaram muito, né? A Tati está aí, eu mencionava aqui antes da live o Paulo Lins, lá do Rio de Janeiro, um cara que foi companheiro também de Conselho Nacional de Juventude, de comissão organizadora da Conferência Nacional da Juventude, o Derek, que atualmente representa a Visão Mundial no Conselho Nacional de Juventude, abraço aí também para o Regis, o Hélito, enfim, João Helder, tem uma galera que é muito ativa com a gente e com certeza são grandes parceiros. Me apresentando aqui, sou Marcos Barão, venho do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado e morei minha adolescência inteira na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, num bairro chamado Posse ou Vila Kennedy, e onde eu fiz grandes amigos, aprendi muito, foi meu primeiro contato com desigualdades e desafios sociais, mas ao mesmo tempo com a juventude organizada, né? Então, cresci lá e isso foi muito importante para a minha vida. Meus pais vivem, minha irmã mais nova vive lá até hoje. E tenho trabalhado com política pública de juventude nos últimos 15 anos, então desde a minha adolescência, e aí começando igual vocês, começam super novos no MJ Pop, né, Mikael? Verdade. Mas super jovens mesmo. A minha trajetória com a política de juventude também começa nesse contexto, lá em Nova Iguaçu. Eu tive uma série de desafios e problemas que eu considero hoje disciplinares. Então, comecei a ter muitos problemas na escola, de repente fui expulso de uma escola, e aí fui expulso de uma outra escola, e esse contexto de indisciplina se estendeu para outros espaços da minha vida, na minha família, na sociedade, até que em determinado momento eu me encontrei numa situação muito difícil, onde uma das coisas que eu tinha feito nesse período me levou a ter problemas com a justiça. Então, fui detido, fui a julgamento, minha família sofreu muito nesse tempo, e nesse mesmo período, depois de muitas tentativas e de muita coisa, eu tive que
ser convidado para muitas oportunidades. Queria eu ter conhecido o MJ Pop nessa época, mas eu fui convidado para participar de um encontro, um projeto com jovens. Não era um movimento constante como o de vocês, mas era um projeto com jovens. Eu tinha lá meus 15 anos de idade. E não queria ir, preciso confessar, não parecia muito legal. Mas esse negócio de que trabalha com jovens, juventude com propósito, isso não é para mim. Mas na época eu tinha uma banda de rock, tu acredita nisso, Michael? Uma banda de rock? Eu tinha uma banda, cara. E aí me convenceram aí nesse encontro dizendo que, bom, que teria um concurso de bandas. E eu fui convencer minha banda inteira a ir comigo, então não fui mais sozinho. Então eu fui com todo mundo. E nesse processo, nesse encontro, fui profundamente impactado. A gente não tem tanto tempo aqui para falar sobre isso, mas eu fui profundamente impactado sobre propósito de vida, sobre quais eram os sonhos que eu tinha para mim, para minha cidade, para minha comunidade, para minha família. E comecei a criar naturalmente uma visão crítica de que aquele rumo que minha vida estava tomando não era um rumo saudável, e que aquilo provavelmente, bom, com o que eu estava envolvido, não levaria para um final muito feliz. E lá eu tomei uma decisão de mudança significativa. É importante a gente entender que a mudança, por mais que quando você toma uma decisão de mudança, a coisa não muda de uma hora para outra, não é assim, tem um processo. Então foram anos, e são anos até hoje, de luta contra muitos vícios, contra muitos comportamentos, com coisas que eu tinha construído, né? Relacionamentos que eu estava envolvido. E nesse período, sem muito saber por onde começar, foi quando eu comecei a trabalhar como voluntário. E de maneira muito resumida, o primeiro projeto voluntário foi justamente em Nova Iguaçu, junto com uma igreja local, inclusive, uma igreja batista que fica no Largo São Jorge, Igreja Batista Monte Sião. Manda até um abraço para o pessoal de lá. Lá eu comecei o primeiro projeto de música com meu irmão. A gente começou a dar aula de música para crianças. Depois, eu fiquei um tempo fazendo isso, achava muito legal, mas descobri que não era ali que eu iria impactar. Então, eu refleti sobre um desafio do Brasil. Falei, bom, o Brasil tem um grande desafio da alfabetização. Tem muita gente que é analfabeto funcional. E isso influencia no processo educativo, de inclusão e desenvolvimento social, de inclusão produtiva, de trabalho. Falei, bom, então vou trabalhar com isso. Eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, trabalhando com a alfabetização de adultos, e principalmente idosos, ali também em Nova Iguaçu. Então isso foi me despertando uma consciência e atitude social, né? E nesse mesmo período eu decidi que ia fazer a universidade, fui trabalhar numa sorveteria como vendedor dessa sorveteria para pagar meu pré-vestibular, e fiz a prova, entrei na universidade, e lá eu conheci uma outra iniciativa de jovens chamada Movimento Empresa Júnior e o Centro Acadêmico, me integrei com essa rede. O tempo foi passando, eu virei líder nacional desse movimento. Fui presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, coordenador da Conferência Mundial de Empresas Juniores, passei por várias organizações, e foi assim, trabalhando com jovens, né, eu descobri que, assim como eu tinha sido impactado, eu também gostaria de ajudar outros jovens a perceberem que existem perspectivas e que a decisão que você toma hoje pode te levar para lugares que você nunca imaginou. E foi no meio dessa jornada, trabalhando com jovens, depois trabalhando com povos indígenas, comunidades tradicionais, favelas, periferias, com empreendedorismo, trabalhando com a Aliança Empreendedora, que já foi parceira da Visão Mundial em vários projetos, inclusive, que eu conheci política pública, de política público conceito, depois política pública de juventude, e cheguei no Conselho Nacional de Juventude. Então, bom, esse é um resumo aí da minha trajetória. Eu quis contar um pouco, até mais alongado, porque é muito legal quando a gente conversa com alguém e sabe com quem que a gente está conversando, que não é alguém que tem um cargo, né, simplesmente. Então, o Michael me apresentou. Então, hoje foi assim que eu cheguei ao Conselho Nacional da Juventude. Então, hoje eu sou presidente do Fórum da Juventude dos países de língua portuguesa. Então, são 9 países, em 4 continentes, 6 deles são países africanos. Então, eu tenho uma honra muito grande de trabalhar com esse fórum, que reúne os conselhos de juventude. No Conselho do Brasil, eu sou vice-presidente pela sociedade civil, o presidente é o Rafael Davi, que representa o governo. Então, a gente tem um sistema alternado. No primeiro ano, o governo é presidente, e no segundo ano, a sociedade civil é presidente. Então, no primeiro ano, eu sou vice, e no próximo,
se Deus permitir, presidente do Conjuve. E atualmente coordena essa pesquisa que eu mencionei, que é o Atlas das Juventudes. Mas é basicamente quem eu sou, essa é um pouco da minha trajetória. Me delonguei um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa para conversar também. Verdade. Posso fazer as perguntas? Eu vou começar com a primeira pergunta, Marcos. Pode. Eu queria saber aí para o público, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem estar comentando aí, tá certo? Que eu vou estar abrindo aí o caminho para as dúvidas de vocês e o Marcos aí vai estar respondendo na medida do possível. Ô Marcos, quais iniciativas o Conjuve tem desenvolvido junto às juventudes no cenário de pandemia? Você pode nos falar um pouco sobre as ações dos integrantes junto à Secretaria do Conjuve para o Covid-19? Claro. Aproveitar e mandar um abraço para o Wellington aqui, que eu acabei de ver que ele entrou também. E o Paulo aí do Movimento Acredito. Valeu, galera, por estar com a gente aí. Bom, pessoal, essa é uma pergunta super importante, né? Porque quando a gente pensa na pandemia do coronavírus, é um negócio muito complexo. A gente fala de uma pandemia que começa lá na China, do outro lado do mundo, de repente começa a contaminar um monte de gente, principalmente na Europa, e chega no Brasil. Quando chegou no Brasil, a gente precisa ser muito sincero. Muita gente não estava levando a sério, não era só o governo, não. E a gente não tinha, talvez, muita clareza de que a coisa poderia tomar as proporções, e tomaram. Mas o fato é, quais são as consequências hoje, já dessa pandemia do coronavírus? Bom, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, projeta que a economia brasileira vai ter uma queda de 5,3%. Isso, em palavras não técnicas, ou chulas, quer dizer que a gente vai produzir muito menos do que a gente pode produzir, é óbvio, é só a gente olhar para o lado e ver que tem negócio, comércio fechado, tem negócio fechado, tem amiga nossa perdendo estágio, perdendo emprego. Quer dizer, a gente vai ter uma economia menos ativa, que produz menos riqueza. Isso contribui muito negativamente para o país, porque acentua as desigualdades e faz a manutenção de pobreza, tá? Então, e leva mais pessoas à pobreza também. O segundo ponto é quando a gente olha também para a economia. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, fez um estudo em que ele projeta um negócio, cara, que eu queria muito que não fosse realidade. Mas que muito provavelmente, se a gente não conseguir alavancar as políticas públicas da maneira certa agora e fazer isso de maneira concertada com o mercado, com a sociedade civil, a gente pode chegar a 12,6 milhões de novos desempregados. Isso significa que um país que começou com quase 13 milhões de empregados o ano, que a gente pode chegar a 25 milhões quase de pessoas desempregadas. Isso é um percentual muito absurdo da população. É muita gente. E a gente não precisa ir longe. Tem gente da minha família que começou já a ficar desempregada. Tá? Gente jovem. E quando a gente olha para além da perspectiva econômica, para a perspectiva da saúde, a gente vê que jovens não necessariamente estão no grupo de risco, mas, bom, primeiro, isso é relativo. Porque se a pessoa jovem possui qualquer tipo de morbidade, ela está no grupo de risco. Isso é muito, muito grave, muito sério. E mais do que isso, as juventudes, mesmo que não estejam plenamente no grupo de risco, elas podem sim ser afetadas. A gente já teve jovens que morreram no mundo, inclusive crianças, e se não são plenamente afetadas, elas também podem ser vetores de contaminação. Hoje eu vi um depoimento na internet de uma menina falando que o irmão dela não quis respeitar, por exemplo, medidas de isolamento social, porque ele não é do grupo de risco. O que acontece é que ele se contaminou, teve uma doença com sintomas mais brandos, só que o pai dele era idoso. E o pai dele se contaminou e 3 dias depois o pai dele morreu. E a irmã estava relatando isso, né? Então, olha como a coisa é grave. E mais do que isso, mais uma vez, são as pessoas mais pobres, mais vulneráveis que sofrem. Porque o que acontece é que, quando a gente chega num momento de saturação no sistema da saúde, não tem rico, não tem pobre. O sistema está saturado. O problema é que rico pode pagar por um hospital mais caro, tem o plano de saúde. E a grande massa da população, o que acontece? Acontece o que está acontecendo em Manaus. A gente vê gente sendo enterrada quase como indigente. Então, isso é muito crítico, muito grave. E, por fim, tudo isso agrava muito as desigualdades sociais. Então, o Conselho Nacional de Juventude
muito comprometido com as juventudes, entende que isso pode afetar não só o presente, mas o futuro da nossa população. Pessoal, a gente tem a maior geração de jovens da história do país. É a maior geração de jovens da história do mundo. São 59 países experimentando esse conceito de bônus demográfico, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Se a gente só for pegar a idade aí do MJ Pop, que é de 16 a 24, se eu não me engano, correto? É isso? É de 15 a 24. 15 a 24. Então, se a gente só pegar pessoas com idade, se a gente tiver só MJ Pop, seriam 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo. É a maior geração de jovens da história do planeta. No Brasil, que é um dos 10 países mais jovens do mundo, a gente tem juventude de 15 a 29, é o Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013, uma grande conquista, nossa Carta de Direito das Juventudes. Pessoal, só de 15 a 29 anos nós temos 50 milhões de pessoas. Essa grande geração, essa grande massa populacional, ela traz uma perspectiva potencial para o país. Que perspectiva é essa? Quando a gente tem um país com uma pirâmide etária, não sei se vocês já viram aquela pirâmide que representa a população, uma população de um país, mas quando a gente tem uma pirâmide etária com uma grande base, significa, na verdade, que a gente tem um país com uma alta taxa de natalidade e que a gente tem crianças, muitas crianças nascendo no nosso país. Quando a gente tem um país com a pirâmide etária invertida, significa, quer dizer, que o topo é maior do que a base, que a gente tem um país de muitos idosos. Então, isso também é um desafio, porque tanto crianças não estão em idade produtiva, quanto idosos já estão na idade da previdência. Então, as crianças dependem de alguém que trabalha para sustentar elas. Verdade. Os idosos, eles já estão numa fase de previdência, então eles recebem previdência que alguém produz. Então, a gente, produzindo, paga a nossa previdência, e isso vai para sustentar uma camada de idosos. Mas o que tudo isso tem a ver com juventude? Tem a ver que, quando a gente tem a maior parte da população como população jovem, quer dizer, não é uma pirâmide de base larga ou o topo largo, a gente tem quase um losango, um balão, significa que a maior parte da população é uma população economicamente ativa, que está apta, ou seja, tem condições de produzir, de consumir, de prosperar, de se desenvolver socialmente enquanto indivíduo. Então, tudo isso é muito, muito importante a gente entender. Porque a juventude, muitas vezes as pessoas menosprezam a juventude. Por isso eu gosto da MJ Pop, que olha para os jovens como sujeito de direito, como protagonista da sociedade. Então, as juventudes, elas são sujeitos de direito, mas também são protagonistas. A gente tem um grande potencial sem precedentes na história do país. Mas isso tudo fica muito grave e perigoso quando a gente olha o que está acontecendo. Será que a gente está implementando as políticas públicas necessárias para que essa geração, para que você, Mikael, para que Deise, para que Gustavo, para que Regis, para que Tati possam se desenvolver plenamente, possam serem inseridos socialmente, se desenvolverem no mundo do trabalho, produzirem, realizarem seus sonhos e construírem, de fato, uma geração que prospera? Essa é uma pergunta importante. Por quê? A perspectiva do envelhecimento da população brasileira é, em 2060, está em 2020, daqui a 40 anos, 1 em cada 4 brasileiros não vai ser jovem como é hoje. 1 em cada 4 brasileiros vai ter 65 anos ou mais. Então, a gente não vai ser mais um país de jovens, a gente vai ser um país de idosos. E aí, como a Cláudia Costin, que é uma pesquisadora da educação, sempre fala, envelhecer antes de prosperar é um tiro no pé. Então, ou a gente faz os investimentos certos agora, na hora certa, do jeito certo, ou a gente coloca em risco o futuro do nosso país. Isso é muito crítico. Então, eu fiz essa contextualização porque tudo isso tem a ver com a pandemia do coronavírus. Por quê? A juventude, se ela é importante hoje e ela é importante para o nosso futuro, a gente precisa entender que esses 40 anos que eu falei para a gente envelhecer, que a gente vai se tornar um país de jovens para um país de velhos, quer dizer que a gente está envelhecendo em 40 anos que países como a França demoraram 100 anos para envelhecer. Por nossa característica demográfica, a gente está envelhecendo mais rápido. Quer dizer que a gente vai ter menos tempo que países como a França para prosperar nessa geração. Só que quando a gente olha os dados da juventude, a gente percebe que a juventude ela também é vítima, não é só protagonista, de muitos desafios sociais. Quando a gente olha desemprego, juventude desponta, mas de longe. A taxa, vou pegar de novo, de 15 a 24, MJ Pop aí, de desemprego entre a população jovem de 15 a 24 anos é mais do que o dobro
do que a população em geral. Você sabia disso? É um absurdo. Mais do que o dobro, verdade. É mais do que o dobro. É mais do que o dobro. Então, pega o que tem desemprego na população geral, e aí você pega essa taxa média e dobra o que tem de jovem desempregado hoje. É um negócio absurdo. Quando a gente olha por mortalidade, por acidente de trânsito, quando a gente olha a população carcerária brasileira, quando a gente olha a mortalidade por arma de fogo, a gente percebe que vários desafios sociais são protagonizados também pela juventude. Então, isso significa que a juventude é importante. Lembra que eu falei que ela é potencial de prosperidade? A juventude é grave, porque ela sofre como vítima de muitos desafios sociais, mas a juventude também é urgente, porque a gente tem pouco tempo, são poucas décadas para fazer os investimentos certos. E aí, quando surge uma pandemia do coronavírus, que causa todos esses efeitos que lá atrás eu falei para vocês, que são desafios para a economia, para a sociedade e para a saúde, a gente vê que a coisa para a juventude também é muito, muito grave. Então, o Conselho, comprometido com isso, ele, lá no início, antes de ser instalado estado de calamidade pública, ainda bem no início, ainda com a primeira morte ainda, muitos agentes públicos, não que todos deem crédito também, a gente sabe que tem muitos que não dão crédito hoje para a seriedade da pandemia, mas a maior parte ainda não tratava com tanta seriedade. O Conjuve instituiu um comitê de crise. Eu vou tentar aqui, pessoal, rapidamente compartilhar minha tela com vocês. Eu vou pedir só, Micael, para você me dizer se vocês vão conseguir ver minha tela, tá bom? Sim, sim. Estão conseguindo ver aí? Ainda não. Deve estar carregando. Sim, sim. Apareceu? Sim. Bom, pessoal, eu não vou mostrar essa apresentação para vocês. Isso aí eu vou disponibilizar para a Visão Mundial, para a MJ Pop. Vocês podem olhar, ler, reler, criticar. O nosso conselho não é um conselho que tem medo de crítica, não é um conselho que tem medo de participação, não é um conselho que tem medo da juventude, né? E nem tem a presunção de achar que sabe tudo e que sabe fazer tudo. Muito pelo contrário. Para a gente representar a juventude, a gente tem que estar disposto a construir, a reconstruir, a reavaliar nossos caminhos sempre. Mas esse aqui é o segundo relatório do Comitê de Crise, vai estar disponível para vocês. Eu não vou passar aqui ele como um todo, mas o que vocês podem ver, fala o que é o Conjuve, fala o que é esse Comitê de Crise, então só para vocês entenderem, porque isso é a resposta da pergunta, né? O que o Conjuve tem feito? Então, o Comitê de Crise do Conjuve ele foi instituído em caráter temporário enquanto ele for necessário. Então, enquanto a gente tiver a pandemia ou precisar lidar com ele, o Conjuve vai avaliar essas ações e vai implementar ações também. Ele possui a responsabilidade de coordenar e articular o plano de ação do Conjuve nesse período de calamidade pública. Ele começou lá no dia 7 de março, tá, esse processo, e hoje ele reúne, para vocês entenderem, então o Conselho Nacional da Juventude, ele hoje é composto por 1/3 dos seus membros vem do poder público. Então a gente tem ministérios, secretarias, e 2/3, ou seja, a maior parte do Conselho é de membros da sociedade civil. Depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas nesse comitê, para vocês terem noção, o Ministério da Saúde participa, a Associação Nacional de Médicos e Residentes participa, a Renovate, o Instituto VT, que são todas as organizações do eixo da saúde. Só que a gente tem mais 10 eixos do Estatuto da Juventude que são também ocupados ali, dentre eles, inclusive, a Visão Mundial, que desenvolveu a metodologia do MJ Pop. Então, esse é o Comitê de Crise, que ele acompanha realmente as nossas ações. Eu não vou ler isso para vocês, mas no primeiro relatório a gente tem todas as ações, desde o dia 7 de março até o 27 de março. Então, a gente criou vários grupos de trabalho, instituímos uma estrutura, então acho que isso é mais interessante, porque lá o histórico vocês vão poder acessar no documento, mas o Comitê de Crise do Conjuve hoje ele tem essa estrutura, então ele tem as 4 frentes de trabalho principais. A primeira, comunicação. Então, o objetivo da comunicação aí é informar a população, combater fake news, engajar as juventudes para ações de combate aos desafios da pandemia, sejam eles sanitários, sejam eles de infraestrutura, de acesso a direitos, de educação, enfim. Então, é um grupo que tem 3 frentes. Ele tem uma frente de produção de material gráfico e conteúdo e tem uma terceira frente de engajamento e mobilização. Nós temos uma segunda frente de trabalho que é de educação. Então, o objetivo é formular propostas, monitorar e avaliar a ação governamental
e contribuir para o enfrentamento dos desafios da educação em meio à pandemia. Aí você pergunta, mas o que já foi feito em relação a isso? Várias coisas. Por exemplo, vocês viram que foi suspenso o FIES, as parcelas do FIES foram suspensas. FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. Muita gente usa esse fundo para acessar a universidade particular, e a maior parte dos universitários do Brasil, inclusive, utilizam, milhões, na verdade, jovens, utilizam, perdão, a maior parte não, mais de 1 milhão de jovens utiliza o FIES. Então, assim, é um número enorme. Só que o que acontece? Com as aulas suspensas dos jovens sem poder trabalhar, muitos jovens empregados, isso começou a endividar a população jovem. Então, não só afeta na educação, mas afeta também no trabalho e na renda. E na dívida, cara, é um negócio horrível, né? Então, a gente apresentou uma recomendação ao parlamento, a gente fica muito feliz de dizer que foi aprovada a suspensão do FIES. Uma outra recomendação que nós já aprovamos e mandamos também para o parlamento, a gente tem feito esse advocacy, essa influência lá, é no sentido de um novo cronograma para o Enem. Porque a gente sabe que esse cronograma, se for mantido do jeito que está hoje, ele prejudica principalmente as pessoas mais vulneráveis. Porque quem tem mais recursos consegue ter acesso à infraestrutura tecnológica para ter EAD. E a população que nem acesso à internet de direito tem? Como é que fica? Então a gente não pode vitimizar toda uma geração do acesso ao ensino superior, à educação, à ciência no Brasil, porque a gente quis manter um cronograma do Enem. Então a gente precisa reavaliar isso. Uma terceira coisa que eu quero mencionar é que o Conjuve, em parceria com uma pesquisadora, que inclusive já trabalhou no Ministério da Educação, já trabalhou em Secretaria Municipal e Estadual de Educação, estudou inovação em política pública na Universidade de Harvard, também aqui no Brasil, uma pessoa jovem também, muito capacitada, e junto com a Unesco nós mapeamos aí, basicamente, como é que está a situação da educação nos estados e nos municípios, para a gente monitorar questões como a merenda escolar, que a gente sabe que muitas famílias, muitas crianças, adolescentes e jovens dependem dessa merenda escolar. Então, a gente trouxe recomendações nesse sentido, tá? E isso é um pouco do que o Conjuve tem feito, além de várias outras coisas no eixo da educação. A gente vai fazer um seminário daqui a 2 semanas sobre educação no meio da pandemia do coronavírus. A terceira frente, inclusão produtiva, na verdade é o nome mais completo, inclusão produtiva, empregabilidade juvenil e empreendedorismo juvenil. Eu acho que esse é um tema mais completo. E a gente tem trabalhado para justamente fazer propostas, monitorar a avaliação do governo, no sentido de gerar emprego e possibilidades ou minimizar os danos da pandemia na vida de jovens. O que a gente já fez com isso? A gente já apresentou uma carta de recomendação junto com várias outras entidades para o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania. Nós estamos realizando, inclusive convidamos todas e todos vocês, por favor, pessoal, vamos acompanhar. Amanhã a gente começa o nosso seminário de inclusão produtiva, de empregabilidade e empreendedorismo juvenil. A gente vai contar com a participação de várias organizações relevantes de governo até sociedade civil. O deputado federal Felipe Rigoni vai participar, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Economia, SEBRAE, Aliança Empreendedora, Besouro, Brasil Júnior, Enact. Tem um monte de gente que vai participar. O cacique Anuiá Amuri, que é do Alto Xingu. A gente também vai ter representantes de Quilombo. Tem bastante gente legal que vai participar para a gente debater esse tema que é super importante. Mas, além disso, para vocês saberem, daqui a 7 dias, nós vamos lançar uma plataforma chamada Juventude Empreendedora. Essa plataforma vai dar conteúdo online para você que quer empreender ou já tem o seu negócio e tem que estar com dificuldades no meio da pandemia. Nós também, junto com o CIEDES, apoiamos uma iniciativa deles de ter mentores, são mentores para micro e pequenos empreendedores, junto com as centrais sindicais, com coletivos de empreendedores de comunidades, junto com outros parceiros, SEBRAE, CNDL. Nós elaboramos também uma carta onde a gente apresenta quais são as prioridades para que a gente possa reduzir os danos nos trabalhos de jovens, e agora a gente está num foco com estágio. Tem muita gente com contrato de estágio sendo cancelado. Então a gente está olhando muito para esses temas como temas fundamentais, inclusive o quanto que a educação afetada também afeta essa inclusão produtiva. E, por último, a sustentabilidade das organizações juvenis no meio da pandemia do coronavírus. Então, a gente sabe que tem muitas organizações que dependem de doações, de patrocínio, organizações de jovens. E se essas organizações deixarem de existir,
acontece que a juventude fica ainda mais vulnerável. Então, é papel da juventude organizada olhar para esse tema com muito carinho. Então, essas são as frentes de trabalho. Eu queria, vou até encerrar aqui meu compartilhamento de tela e falar um ponto importante aqui. Inclusive, com a visão mundial, nós temos agora desenvolvido uma nova iniciativa, que é a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Então, uma pesquisa que vai dar voz para vocês, jovens. Essa pesquisa vai chegar a vocês, então vocês vão poder responder. A gente quer muito que o MJ Pop participe disso com a gente. A gente quer chegar em todos os estados e o Distrito Federal do Brasil, no maior número de cidades, com o maior número de diversidade. Então, a gente está olhando para a população brasileira, criamos cotas amostrais para que a gente garanta que toda a representação de juventude brasileira, por raça, etnia, gênero, por credo, seja representada também aí. E a gente está com parceiros como a Visão Mundial, o Mapa Educação, a Unesco, a Fundação Roberto Marinho, a Rede de Conhecimento Social e o Porvir. Então, isso é um pouco do que o Conjuve tem feito. É óbvio que a gente não consegue falar tudo aqui, mesmo que eu tenha falado bastante, mas esse relatório vai para vocês, tá bom? Vocês vão ter acesso nisso aí. E é importante dizer que daqui também a 2 semanas a gente vai lançar a plataforma Juventudes contra o Coronavírus. E lá você vai ter acesso a maior parte dessas informações também. Beleza? Certo. Mário, desculpa, eu vou fazer a segunda pergunta. Nesse momento, Marcos, de pandemia, as redes sociais e os meios virtuais, né, são as principais ferramentas de comunicação com os jovens. Como é que o Conselho Nacional de Juventude tem feito contato, tem alcançado, né, esses jovens que não têm acesso à internet, esses jovens de periferia, esses jovens, digamos, não é uma palavra adequada, mas esses jovens que moram em favelas, em morros, que não têm fácil acesso à internet. Como é que o Conjuve tem alcançado esses jovens? Essa não é uma resposta fácil. E a gente tem muita consciência disso. A nossa grande preocupação é que a nossa atuação chegue nas pessoas que mais precisam, né? Então, é importante entender que o Conselho Nacional da Juventude ele tem um trabalho centrado no âmbito da União, do governo federal. Então, olha para a política pública no âmbito federal, mas a gente também tem, e a gente não pode fugir dessa nossa responsabilidade, esse papel de articulação nacional. Então, não necessariamente todas as ações do Conselho Nacional de Juventude vão chegar na ponta, nos jovens, mas eles precisam chegar através dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, das organizações nacionais, como a Visão Mundial, como o MJ Pop, dos gestores estaduais e gestores municipais de juventude. E é esse esforço que a gente tem feito. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que dá para botar no mudo aí. Mas, só porque estava dando interferência, eu me confundi. Mas o que eu ia mencionar disso, assim, que é muito importante, a gente tem consciência que esse é um desafio, não é um desafio só nosso, mas também é nosso. E o que a gente tem feito primeiro, a gente assumiu, a gente reconheceu que é um desafio, porque a gente principalmente usa as plataformas digitais da internet, alcançar esses jovens. Segundo, a gente começou a criar canais para acessar mais jovens na ponta. Então, por exemplo, hoje, pela manhã, nós estivemos com o gestor de juventude, o secretário especial de juventude do Amapá, o Pedro Filé. Por que isso é importante? Porque quem está no Amapá não sou eu, é o Pedro Filé. É ele que define a política pública de juventude ali. Ele que coordena, por exemplo, um programa que eu acho incrível, que é o Amapá Jovem, que inclusive beneficia milhares de jovens com bolsa, tanto de estudo quanto financeira, e bolsa, se você participar do programa, você pode até ser um formador de outros jovens, é um baita de um programa. E a gente estava falando com o Pedro Filé, só que a gente ainda essa semana vai ter encontro com a SEDUC do Sergipe, a gente já está marcando com o coordenador de juventude, o Luiz, em São Paulo. A gente hoje nós trocamos e-mails com o Gabriel, lá do Rio Grande do Norte.
nós estabelecemos contato com os 27 gestores de juventude estaduais e distrital do Brasil. Aliás, os dois primeiros deles foi Pedro Filé, do Amapá, e o Léo Bijos, do Distrito Federal. Foram dois que abriram portas para a gente cooperar com eles. Acho que a primeira coisa é essa. A segunda, nós iniciamos também o mesmo processo com os conselhos de juventude. Então, no ano passado, nós iniciamos um programa chamado Conselhos em Rede, e a gente está retomando esse programa. E aí a proposta é justamente a gente fortalecer a atuação dos conselhos de juventude para que a gente tenha uma atuação sistemática. E o terceiro ponto, o Conselho Nacional de Juventude ele é feito de organizações. Essas organizações, em sua maior parte, têm uma grande capilaridade nacional. Algumas delas estão presentes em todas as unidades da federação. Então, a gente tem apostado que, através da articulação dessas organizações, a gente vai fazer o efeito daquilo que é discutido nacionalmente ou proposto nacionalmente, se desdobrando para chegar nas esferas territoriais, porque as pessoas não vivem na República, né? A República é uma abstração, é um conceito. As pessoas vivem no território, na rua, no bairro. Então, assim, e por último, acho que o último ponto, Micael, disso aí, a gente também tem feito esforço analógico. Eu olhei na minha rede e falei, bom, quem eu sei que trabalha com povos e comunidades tradicionais, povos indígenas? Eu liguei para essas pessoas e falei, olha, nós queremos ouvir o que jovens, juventudes indígenas têm a dizer. Porque se a voz não está chegando, a gente quer amplificar essa voz, a gente quer entender como nós podemos apoiar e fazer o nosso trabalho. E foi aí que, por exemplo, eu conheci, dentre as várias pessoas, um que eu já mencionei, o cacique Anoiá Amuri, do Alto Xingu, que é um cara que vai participar com a gente do nosso seminário já. Foi aí que a gente se conectou com alguns quilombos. Foi aí que a gente entrou em contato, por exemplo, convidou o René Silva, inclusive foi até por meio da Unesco, lá do Voz das Comunidades do Rio de Janeiro, se não me engano, do Alemão, para participar com a gente do nosso grupo que está elaborando a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Então, a resposta prática para isso é um tema difícil, mas necessário, e a gente sabe que é o nosso compromisso. A gente ainda não está fazendo tudo o que a gente pode fazer, mas a gente tem se esforçado para fazer da melhor maneira possível e tornando cada vez mais consistente. Então, é um pouco do que a gente está fazendo nesse sentido. Ô Marcos, eu tenho uma pergunta aqui do público, do Gustavo Ramos. Como, exatamente o que você estava falando, como os conselhos municipais de juventude podem atuar para colaborar com esse cenário? Qual é o papel das juventudes organizadas nesse cenário? Legal, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Acho que são duas excelentes perguntas. O Conselho Municipal da Juventude, em primeiro lugar, se quiser se associar a esse esforço conjunto nosso, do Comitê de Crise, assim como vários gestores têm feito, assim como a gente teve com o nosso amigo Jonathan Hora, que é o presidente do Conselho Estadual de Juventude do Sergipe, na semana passada, o Conselho Municipal ele pode se associar. A gente iniciou o mapeamento por meio do Conselhos em Rede dos conselhos estaduais. A gente tem muitos municípios, então a gente ainda vai iniciar esse mapeamento e como a gente está com muitas iniciativas, tem sido um desafio a gente conseguir entregar isso rápido. Mas se os conselhos municipais quiserem nos apoiar nesse processo, sem sombra de dúvidas, não estão só convidados, como a gente vai dar todo o apoio. É importante dizer também que várias dessas iniciativas que a gente mencionou podem ser acessadas por vocês, divulgadas como iniciativas de vocês também, tá? Então, que tipo de iniciativa eu falo aqui? Quando eu falei, vamos lançar uma plataforma Juventude e a Pandemia do Coronavírus. Essa plataforma pode ser uma plataforma entendida como plataforma de vocês, para vocês acessarem, para jovens do seu município acessarem essas videoaulas que vão ser gratuitas. Quando a gente falou que vai lançar daqui a 2 semanas, na verdade, 7 dias da Juventude Empreendedora, mas a plataforma Juventude contra o Coronavírus, a gente basicamente mencionou aqui que essa vai ser uma iniciativa que vai mapear iniciativas diversas. Então, qualquer organização de juventude, inclusive conselhos municipais, que quiserem cadastrar suas iniciativas nessa plataforma, também vão poder. E lá também vão poder conhecer outras iniciativas que elas podem olhar e querer trazer para o seu município.
Então, acho que essa é uma maneira para a gente começar a interagir. E o papel das juventudes organizadas é, mais do que nunca, estarem organizadas. A gente sabe que é um momento de grande dificuldade, a gente sabe que está muita gente preocupada, muitos jovens preocupados com o seu futuro também. Então, existe um desengajamento também com as organizações que se participam, mas esse é um momento para se associar. Então, qualquer organização de juventude que queira fazer algo no seu estado, município, no governo federal, e queira dialogar com o Conselho Nacional de Juventude, está 100% convidada para vir fazer com a gente. Agora, por último, em relação a essa pergunta, mais do que a política pública, do que se associar ao conselho, as juventudes organizadas têm que se preocupar também assim, principalmente com as pessoas. Então, olhar para o seu território, o que o território precisa e como que a gente ajuda na prática, né? É o que, por exemplo, movimentos como o União Rio tem feito. Muitas pessoas mesmo têm ganhado cestas básicas, têm ganhado bolsas, têm ganhado ajuda, têm ganhado oportunidade por meio de articulações da sociedade civil. Esse é um momento muito importante para a juventude organizada ser protagonista também, tá bom, Gustavo? Certo. Ô Marcos, eu não sei se dá para exibir aí a próxima pergunta aí do público. Wellington? Será que dá para responder? Dá sim. O Wellington Pereira. Barão, tivemos uma reunião ontem com o movimento de juventude de Altamira, que fica lá no Pará. Hoje, Altamira tem o maior índice, né, de homicídios do Brasil, que é a maioria é jovem, e é também a segunda cidade mais violenta do Brasil, apesar de ser uma cidade com apenas 130 mil habitantes. Que apoio o Conjuve poderia nos dar nesse esforço de mutirão, de mobilização para levar a esperança aos jovens de Altamira? Vou resumir aí. Qual apoio o Conjuve pode dar a essa comunidade, essa cidade, dentro desse parâmetro aí de pandemia, né, de isolamento social? Porque, além de nós estarmos em isolamento social, continua tendo homicídios, né, e a maioria são jovens. Qual é o apoio? Bom, primeiro, assim, esse é um dado que sempre choca a gente, né? Então, a gente tem acompanhado situações em Altamira. A primeira coisa que a gente pode fazer é na via institucional. Então, o Wellington, como parte do Conselho Nacional de Juventude, pela visão mundial, pode propor que o Conjuve oficialize essa questão ao Ministério da Justiça e ao Ministério dos Direitos Humanos, e qualquer outro ministério que a gente considere que seja importante, mas acho que esses dois têm uma convergência temática muito grande, porque o primeiro passo, não adianta a gente deixar isso na informalidade, e o Conjuve ou qualquer outra organização querer se articular, porque o Estado ele existe também para isso. Então, garantir a segurança pública e também a segurança de cidadãos, de cidadãs, o pleno desenvolvimento é papel do Estado, né? O nosso pacto social ele se baseia nessa premissa, quando a gente olha, inclusive, para a nossa Constituição. Então, a gente precisa tratar as vias oficiais também. Eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente fazer um relato, Wellington, disso ao Ministério da Justiça, um relato muito sério, baseado em evidências, apontando a preocupação e recomendações da nossa parte, porque a gente sabe que organizações como a Visão Mundial, que tem um trabalho de ponta, que é relevante, podem trazer recomendações que são muito práticas. Isso também é o Ministério dos Direitos Humanos. Então, apresentar isso é importante, e cobrar que seja feita alguma coisa nesse sentido. A segunda coisa, a gente também pode estabelecer contato direto com o Estado do Pará. A gente, inclusive, enviou, naturalmente, o ofício para solicitação de agenda, como a gente está fazendo com vários gestores, a gente vai se reunir com o Estado do Pará. A gente pode fazer isso também ao gabinete do governador e é responsável pela pauta da juventude, colocando não só uma cobrança, mas o Conjuve à disposição para contribuir na construção de soluções. Essa é uma segunda coisa. Uma terceira coisa é a gente identificar em conjunto que tipo de ações hoje já têm sido desenvolvidas para solucionar esse problema, não só no Pará, mas em outros estados do Brasil. O que funcionou em outros estados do Brasil, e isso nós que temos essa perspectiva federal podemos colaborar, pode ser também feito para Altamira com o objetivo de ter uma solução. E, por último, a gente identificar
que organizações juvenis que fazem parte do Conjuve já têm ações no Pará para a gente provocar, por exemplo, Wellington, a possibilidade de uma aliança em favor das juventudes e da vida de jovens lá em Altamira do Pará. Esse é o tipo de trabalho que o Conjuve no Conselho Nacional de Juventude nasceu para fazer e que a gente quer fazer. Certo. Pessoal, quero lembrar a todos aí que quem não estiver seguindo as redes sociais aí do MJ Pop, corre lá, temos o Instagram, o Facebook, MJ Pop Pernambuco, MJ Pop Guabiraba e o MJ Pop Brasil aí, tá certo? Marcos, eu vou estar fazendo a próxima pergunta, tá certo? Tá bom. O Marcos, como a Secretaria Nacional de Juventude tem apoiado os projetos liderados pelos jovens para o combate ao Covid-19. Nós sabemos que a juventude, né, está sempre trabalhando aí em prol da liderança ao combate a essa pandemia, né? Como é que a Secretaria tem apoiado e tem abraçado esses projetos? Beleza. Bom, acho que a primeira coisa é que é importante falar que eu não posso responder pela Secretaria Nacional da Juventude. Então, isso é muito importante da gente ter essa clareza, né? O Conselho Nacional da Juventude, ele é o órgão de participação e controle social, ele é um órgão que congrega sociedade civil e congrega governo, numa gestão que é alternada entre sociedade civil e governo, e eu sou representante da sociedade civil. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E que eu acho, inclusive, é bom que tenha a maioria, porque a sociedade civil é a maior parte da sociedade, né? Governo. Mas, o que a gente sabe, algo que eu acho que é importante de sinalizar, é que existe o Sistema Nacional da Juventude, então, o Sinajuve, como sistema, ele é uma proposta que... Aliás, deixa eu só dar um passo atrás. Eu acho que antes disso, né, o fato de a gente ter o Estatuto da Juventude, acho que antes do Sinajuve é importante, porque é a nossa Carta de Direitos que dá amparo para que a gente implemente políticas públicas voltadas para a população jovem no Brasil. Então, se você não conhece ainda, eu recomendo que você busque conhecer, porque nessa Carta de Direitos, que foi aprovada no Congresso Nacional, você tem um amparo, já que vocês principalmente fazem parte do MJ Pop aqui, e trabalham com política pública, esse é o amparo para que você possa lutar pelos seus direitos também, né? Mas depois do Estatuto, o Sistema Nacional de Juventude foi decretado em 2017. Então, o Sistema Nacional da Juventude, ele tem o objetivo de criar mesmo um sistema de apoio e de fortalecimento da política de juventude no âmbito nacional, numa rede com gestores estaduais, gestores municipais, com conselhos estaduais, conselhos municipais, e isso tudo é muito importante. Um terceiro ponto, porque aqui, mais uma vez, eu nem tenho direito e nem quero falar em nome da Secretaria Nacional de Juventude, então vou falar da política da juventude. Eu acho que um terceiro ponto que deve ser cobrado também, sempre do Conjuve e da Secretaria Nacional da Juventude também, porque é nossa responsabilidade compartilhada, a Conferência Nacional da Juventude. A Conferência Nacional de Juventude, ela é um processo que mobilizou só na última conferência, pegando das etapas municipais, intermunicipais, regionais, estaduais, nacional, 600 mil jovens em todo o Brasil. Então, você não encontra um processo assim em lugar nenhum do mundo, tá? Então, 600 mil jovens é muita gente. E o ideal é que, por meio de uma conferência, que é um amplo processo de diálogo juvenil e participação juvenil, a gente construa aquilo que deve ser o nosso Plano Nacional da Juventude. Se você me perguntar, Barão, o que falta hoje para a política de juventude no Brasil, eu vou dizer, a gente tem uma secretaria que é bom, a gente tem um conselho que é bom, a gente tem um sistema que foi aprovado e precisa ser implementado, ainda não foi plenamente implementado, a gente tem um estatuto que foi implementado, que é importante, mas que precisa ganhar a mesma influência que, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o ECA. Então, exige um trabalho longo de militância da nossa parte, mas falta o Plano Nacional da Juventude.
Porque se você perguntar hoje, e não é de hoje, mas se você perguntar hoje, para qualquer gestor de juventude, como é que a juventude do Brasil vai estar daqui a 5 anos, não se sabe. Porque não tem meta. Não tem meta, não tem objetivo. Então, e aí, por isso que a gente precisa militar. Então, a secretaria tem feito várias coisas, a gente tem acompanhado, tem se esforçado muito. Eu posso falar do que o conselho tem feito, já falei, mas eu acho que o nosso foco tem que ser nessa linha, porque se a gente não tiver um plano, dificilmente a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Porque sem plano a gente também não sabe onde quer chegar. Então, essa é uma crítica construtiva muito importante para o país. Certo. O Marcos, eu tenho uma pergunta aqui bem importante, bem interessante, né? Que nas outras lives que eu estava também, tinha bastante dúvidas sobre o tema. Como o Conjur tem inserido nas ações de combate ao Covid-19 a pauta dos jovens que estão sendo mais vulneráveis? Por exemplo, os jovens LGBTs, LGBTQ+, né? Em situações de ruas, os jovens negros e os jovens que estão em periferias. Qual o papel do Conjuve? Bom, o papel do Conjuve é garantir que essa juventude tenha voz. Joia. É garantir que essa juventude tenha voz. Porque quando a gente fala de juventude no Brasil, a gente fala juventudes. É uma pluralidade, são 50 milhões de jovens em territórios diferentes, com realidades diferentes, com crenças diferentes, com orientações, com, cara, histórias completamente diferentes. E se a gente se pautar por qualquer, entre aspas, maioria, e eu estou falando maioria, traduz mais uma maioria elitizada de qualquer nível, seja econômica, política, social, cultural, a gente acaba fazendo manutenção da vulnerabilidade. Então, essa resposta eu acabei dando um pouco lá atrás, quando eu falei de jovens que não têm acesso à internet, mas vai bem naquela linha. A gente se preocupa muito com isso e a gente tem aprendido muito, muito mesmo com a visão mundial, com a MJ Pop. A gente tem aprendido muito com organizações como vocês, que trabalham na ponta todos os dias com jovens nos seus territórios. Então, é óbvio que o Conjuve ele tem um limite da sua atuação, tá bom? Isso é óbvio, mas nesse papel de articulador, naquela linha, com gestores estaduais, conselhos estaduais, gestores municipais, conselhos municipais, com organizações sociais e garantindo que tenha voz. É fazendo o que eu fiz, que, na minha opinião, que qualquer gestor deve fazer. Não é fazer política pública de gabinete, é pegar o telefone e ligar o cacique Anuiá, que eu já mencionei 3 vezes aqui nessa conversa. Me diga como é que está esse negócio aí. Me conta como é que é, quais são os desafios, como é que a gente ajuda. O que tem atacado mais? Qual que é a vulnerabilidade? Para quem que a gente fala isso? Então, é ter essa humildade de saber que não sabe tudo e essa prontidão de aprender. Então, acho que é isso que o Conjuve tem se esforçado para fazer. Certo. Quero dizer que nosso tempo está curtinho aí. Vou fazer a seguinte a última, no caso, pergunta nossa aqui. Peço que seja um pouco mais breve, assim, na resposta. Pode deixar. A gente ter Pode tempo deixar. Vocês me de inspiram. A visão mundial me inspira, minha MJ Pop, entendeu? Joia. Diante desse cenário de pandemia, como ficaram os processos da realização da Conferência Nacional de Juventude? Como está a situação das conferências estaduais e nacionais? É bem interessante essa pergunta, porque tem muitos jovens aí querendo saber, né, como é que fica a Conferência Nacional, como é que fica a Conferência Estadual. Você sabe, pode nos responder essa pergunta aí? Claro, claro. Pessoal, essa pergunta é super importante, porque eu acabei de falar da importância de uma conferência nacional. Né? Através dessa conferência nacional, que a gente pode criar caminhos para um plano nacional da juventude. Né? Então, acho que isso é importante da gente entender. Bom, no primeiro momento, assim que a pandemia começou, a Comissão Organizadora Nacional da Conferência Nacional da Juventude se reuniu e decidiu pela suspensão do processo de conferência. Porque, como eu falei, se a gente mobiliza 600 mil pessoas, cara, a gente precisa ser muito responsável, tá? Não dá para ser responsável agora. Mas a gente se reuniu novamente. Nessa reunião nova que a gente fez,
o que aconteceu foi que a gente estabeleceu um novo prazo, que ele vai ser revisado agora no final de maio. Então, a gente tem a previsão das conferências municipais serem realizadas até o meio de agosto, até o final da primeira quinzena de agosto. As conferências estaduais serem realizadas até o início de outubro, e a Conferência Nacional no final de novembro e início de dezembro. Eu não tenho as datas exatas aqui agora, mas eu passo para vocês na sequência, tá bom? Tá bom, Micael? Mando e você compartilha na rede da MJ Pop. Mas isso é o cronograma. Existe a possibilidade de mudar esse cronograma? Sim, existe a possibilidade de mudar o cronograma. Por exemplo, diversos municípios do Rio de Janeiro entraram em contato com a gente, perguntando se haveria como estender um pouco o prazo. Se o próprio processo eleitoral no Brasil hoje está passível de adiamento, por que não a conferência? Agora, o que a gente tem que lutar e a gente não pode aceitar é que em nenhum momento queiram cancelar essa conferência. Isso não pode acontecer, porque senão quem fica vulnerável somos nós. Como a Júlia falou aqui, verdade, sem metas a juventude fica muito à deriva. E Então, ou a gente luta para consolidar que a gente está construindo uma história. A gente, secretaria, conselho, a emenda constitucional que incluiu a palavra juventude na nossa Constituição, o Estatuto da Juventude, o Sistema Nacional da Juventude, e agora a gente precisa do plano. Então, a gente tem que lutar. Né? A gente está construindo uma história e não pode abrir mão disso, mas é basicamente esse o cronograma. E só para aproveitar também que está encerrando agora, eu vi que o pessoal da Frente Evangélica de Participação Política também mandou uma pergunta, então para não deixar de responder vocês, pessoal, todo mundo que quiser fazer outras perguntas, podem seguir a gente nas redes sociais do Conjuve, @ConjuveBR lá no Instagram, e Conjuve no Facebook. A gente está recomeçando o nosso Instagram, porque a gente teve a nossa conta por uma pessoa, inclusive, apagada no ano passado, mas a gente tem muita informação importante lá, inclusive sobre os seminários que eu falei, o seminário que começa amanhã, de inclusão produtiva, tá bom? A gente vai ter informações sobre a conferência, então sigam também lá no Instagram da Conferência Nacional da Juventude. O meu Instagram é @Marcus com U, então Marcus V Barão, @Marcus V Barão. Pode seguir lá, mandar mensagem, eu respondo. Se eu demorar, pede meu telefone pro pessoal da BJ Pop, pode me ligar, que a gente está sempre mesmo à disposição. E o nosso e-mail no Conjuve é conjuve@mdh.gov.br. Mais uma vez, lembrando, a gente tem o apoio de infraestrutura do governo, mas o Conjuve é governo e sociedade civil, e eu represento a sociedade civil. E aí, para responder outras perguntas, mas essa da Frente Evangélica aí, eu acho que todas as juventudes podem cumprir um papel muito importante. Várias juventudes religiosas, inclusive, como vocês falaram aqui, cristãos evangélicos, tiveram uma participação importante no Conjuve. Hoje, a CNBB, que é dos bispos da Igreja Católica, faz parte do Conjuve, mas o movimento Alfa e Ômega, que já mudou de nome, que é evangélico, a Aliança Bíblica Universitária já participou do Conjuve, a Juventude Brasileira já participou do Conjuve. Então, é super importante entender que todas as juventudes têm um papel importante. No caso de vocês têm uma crença, uma fé. Então, que primeiro exerçam a fé de vocês para pedir a esse Deus o melhor para o nosso país. Eu tomo a liberdade de dizer que eu compartilho dessa fé, eu sou cristão evangélico, respeito e dialogo com todas as manifestações de fé, aprendo muito com o ativismo e a atuação de todas, mas eu acho que a primeira coisa é essa. E a segunda é que a gente tem que transformar a nossa fé em atos. Então, pegando vocês que são evangélicos aí, aquele que é a referência da fé de vocês, que é Jesus Cristo, falou muitas vezes, em outras palavras, que uma árvore é conhecida sobre os seus frutos, pelos seus frutos. Isso significa que ter uma fé que não se converte em ação é uma fé morta. Então, qualquer manifestação de fé tem que se traduzir para a sociedade como ação. E que ações eu vejo? É uma ação de perseguição, de preconceito? É uma ação de condenação? Não. Uma ação, na minha perspectiva, de amor, de caridade, de cuidado com o próximo, principalmente com as pessoas mais vulneráveis. Lembrando, no caso de vocês aí que estão da Frente Evangélica, eu creio que se vocês acreditam na Bíblia, é amar Deus acima de todas as coisas, mas o próximo como a você mesmo. Então, não podemos esquecer disso. De todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. Inclusive, quem acredita diferente da gente. Então, essa pluralidade são esses valores do Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho que é republicano, ou seja,
que pensa de maneira democrática e que pensa no país, buscando ser melhor a cada dia, aprendendo com vocês também. Ok, vou agradecer aí aos últimos comentários. Tatiane, muito obrigada, tá certo, pela participação aí, Tatiane. Wellington Pereira, a Frente Evangélica, Júlio Silva aí, tá certo. O Wellington Pereira aí também nos diz, né, que vai financiar uma pequena ação com o objetivo de criar um núcleo do MJ Pop e abraçar, né, incluir algumas sugestões do Marcos Barão aí, tá certo? Obrigado, Wellington. Vou estar reforçando aí as redes sociais do MJ Pop Guabiraba, MJ Pop Pernambuco e MJ Pop Brasil lá no Instagram, no Facebook, MJ Pop Brasil, MJ Pop Guabiraba, Pernambuco aí também, tá certo? Minhas redes sociais, meu Instagram é @micael.mr17, tá certo? Podem estar seguindo lá, que eu também vou estar postando algumas coisas sobre a live. Estaremos tirando os restos das dúvidas lá no Instagram do MJ Pop Brasil e lá no Instagram do Conjuve, tá certo? Quero agradecer de antemão o Marcos Barão aí pela participação na live. Muito obrigado, Marcos. Você quer finalizar com alguma coisa? Pessoal, vou ter que sair agora. Eu tenho uma reunião sobre inclusão produtiva, inclusive, com a Fundação Arimax, para pensar em projetos para as juventudes, tá? Podem me cobrar desse projeto, inclusive. Quero agradecer a MJ Pop, Micael, Gleison, Wellington, Tati, Paulo, Regis, que eu não mencionei, mas está aí. Todo mundo que fez pergunta, Gustavo, Júlio, Frente Evangélica, todas as frentes. Pessoal, obrigado pelo convite. Contem comigo. Já dei minhas redes sociais, @MarcusVBarão. Podem me seguir, mandar mensagem. E contem com o Conjuve. Contem com o Conjuve. Quiser criticar, manda. Pode mandar. Senta o dedo. Quiser apoiar, manda. Pode mandar. Pode vir, porque a gente está aqui pela juventude e com a juventude, tá bom? Tá certo. Então, nos despedimos daqui, não é? Isso. Tá certo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. É isso, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.